Olá a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós temos a oportunidade de ter mais uma conversa aqui, uma conversa legal e descontraída sobre mulheres trabalhando na conservação do oceano. Tenho o prazer de estar conversando hoje com pessoas com quem eu trabalho diariamente e fico muito feliz que a gente tenha essa oportunidade também de compartilhar um pouco com quem está aí olhando de fora como é trabalhar com a conservação do oceano, especificamente dentro do tema de poluição marinha no contexto do lixo no mar. Meu nome é Mariana Andrade, eu sou uma das integrantes desse projeto, sou oceanógrafa e também sou conselheira da Liga, então quero dar as boas-vindas para as convidadas de hoje. Oi, Mari. Meu nome é Carla Elif, eu sou sonógrafa também e faço parte da equipe e sou pós-doc dentro do Instituto Oceanográfico da USP. Olá, Mari, Carla, Vitória. Obrigada pelo convite. Meu nome é Natália Grilli, eu sou bióloga, sou integrante do PEMALME e também sou conselheira da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Olá a todas e todos, meu nome é Vitória Scristi, eu sou bióloga, formada pela USP e atualmente faço mestrado no programa de Ciência Ambiental. É muito bom estar com vocês aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o PEMALME. O PEMALME é um projeto do Instituto Oceanográfico em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ele também é coordenado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, que é o FUNBio, e recebe patrocínio da Embaixada da Noruega. É um projeto que costumava ter a extensão de 1 ano, e a gente já está trabalhando nele desde agosto de 2019, e ele tem o objetivo de construir a ideia de um plano de monitoramento e avaliação de lixo no mar do estado de São Paulo. Por que a gente está falando de monitoramento e avaliação do lixo? Porque antes de combater, embora já existam muitas iniciativas que estão dedicadas a essa função, é necessário conhecer o que a gente sabe sobre o lixo aqui no estado, e o que a gente não sabe ainda, principalmente, para poder dedicar energia, dedicar as pesquisas e atividades de mobilização de atores para desenvolver estratégias, para entender como o lixo chega aqui, de onde ele vem, o que ele impacta, como a gente se relaciona com ele, para depois entender como combatê-lo. Já que o lixo no mar é um problema que tem sido cada vez mais latente na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, não só em São Paulo, mas no mundo inteiro, causando diversos impactos e pressões no ambiente, que estão principalmente sendo reconhecidos como um problema muito importante aí nessa era do antropoceno. Antropoceno é um termo que trata desse período que a sociedade começou a interferir no meio ambiente de uma forma um pouco mais expressiva, onde a gente mudou a maneira com que a gente interagiu com o ambiente, extraindo dele mais do que a gente pode recuperar. Bom, mas chega de falar sobre isso, a gente vai contar um pouquinho para vocês como que a gente se envolveu nele, como está sendo o processo de construção agora que já passaram quase 10 meses, 9 meses de andamento de projeto, e como que a gente teve que se adaptar também nesse processo de pandemia para poder seguir em frente e chegar até o final do ano, que é a nossa proposta, com um plano muito legal, que vai se integrar a outras políticas públicas do Estado e do Brasil inteiro, seguindo para uma fase de implementação e de combate ao lixo no mar. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que para começar a explicar como a gente vem construindo esse processo, é legal a gente comentar que a gente está tratando de um problema ambiental que é muito complexo, talvez um dos mais complexos, né, que existem, já que o lixo no mar ele é provocado por diversas atividades econômicas, né, humanas, enfim. Então, uma premissa do projeto é que a gente deve promover essa articulação de toda a sociedade, de todos os setores que compõem a sociedade, né, num processo colaborativo, participativo. Então, a gente começou o projeto fazendo esse levantamento de atores sociais, né, que são pessoas e instituições que devem estar envolvidas nessa construção, para que elas possam
todos nós possamos dialogar sobre o problema, né, sobre as suas causas, sobre as suas soluções. Então, esse processo foi muito legal, porque já o levantamento dos atores foi um processo participativo, né, que a gente conversou muito com a Secretaria do Meio Ambiente, e a partir disso a gente foi levantando, né, os possíveis atores e perguntando também para todo mundo que a gente entrava em contato quem mais deve estar envolvido nessa construção. É legal que nesse processo a gente criou uma rede, né? Então a gente tem hoje um grupo de atores que recebem os nossos e-mails, recebem nossas atualizações e são realmente parceiros dentro desse projeto para o lançamento do plano. Então a gente fez esse levantamento todo de quem são as pessoas envolvidas com lixo no mar, desde pessoas do terceiro setor, empresas, a academia, o setor público, e a gente também pensou o que a gente já sabe sobre esse tema. Então, a gente tem um formulário agora, por exemplo, que está em andamento para ajudar a gente a complementar esses dados, sobre que tipos de dados a gente já tem sendo levantados, porque a ideia de fazer monitoramentos e avaliações do lixo ajuda, como a Mari falou, a gente entender, a fazer um diagnóstico do nosso estado atual. Então, se você, de repente, faz parte de uma ONG e vocês fazem limpezas de mutirão todo mês, esses dados, eles ajudam a entender, por exemplo, que tipo de lixo você encontra naquela praia, qual a possível fonte daquele lixo que a gente pode, então, ajudar a estancar. Então, a ideia da gente fazer um monitoramento, fazer um levantamento claro, o objetivo final é diminuir a poluição que a gente encontra nos nossos ambientes marinhos e costeiros. Então, a gente tem esse formulário em andamento, a gente depois pode deixar acessível aí para quem tiver interesse de participar. E a gente também fez o levantamento dos dados científicos. Então, a gente tem agora uma revisão sistemática da literatura científica, que é uma parte, né, tem as suas limitações, mas é a parte que a gente tem publicada desde resumos de congresso, teses, dissertações, TCCs, artigos científicos, tanto em português quanto em inglês, e a gente agora começa a entender melhor qual que é o problema e quais são as principais lacunas que a gente tem para o nosso estado. E eu acho legal pontuar também que muitas vezes as atividades de monitoramento, elas não são vistas como uma prioridade, né, uma ação prioritária, porque é uma coisa que é muito de longo prazo e que você não vê o resultado logo, né, mas ela é crucial na medida em que se você tem um plano de combate ao lixo no mar, como que você vai saber se ele está funcionando ou não sem essas ações de monitoramento. Então, a gente saber o que existe e para saber se vai melhorar ou vai piorar, dependendo de algumas situações, é crucial que a gente tenha esse levantamento, né, e esse plano. E uma das coisas que a gente estava conversando outro dia é justamente que o nosso receio de, por exemplo, agora durante esse período de pandemia, que esses resíduos acabem aumentando por conta do aumento do consumo de resíduos muito descartáveis e de uso único, justamente por conta de questões de segurança sanitária, né? Então a gente entende que isso é necessário, mas ao mesmo tempo é uma coisa que preocupa. E a gente, por exemplo, não tem esse monitoramento prévio para saber se vai aumentar ou não vai aumentar, né? A gente imagina que sim, pelas reportagens que a gente está vendo e tal, mas a gente não vai ter com o que comparar. Aí agora, depois de a gente ter esse plano, a gente espera que a gente consiga traçar uma história com dados muito mais confiáveis, né? Para que a gente possa tomar melhores decisões. Acho que uma outra questão muito legal também que o projeto traz, assim, de inovação até para mim mesma, né? Essa visão muito sistêmica do problema, né? Que todos os problemas têm que ser olhados dessa maneira holística, sistêmica, e o lixo no mar, inclusive, né? Então, a gente tenta muito engajar atores que, na verdade, não se sentem parte do problema, né? Ou das suas soluções. E acho que esse é o principal desafio, né? Que a gente vem enfrentando. Porque é muito fácil quem está interessado e trabalha com a causa estar participando, né, das reuniões, dos workshops e respondendo os e-mails e colaborando sempre, mas atores de outros setores que são mais distantes, né, é muito mais desafiador ter o comprometimento, o engajamento de todos. Então, é um aprendizado muito grande tentar falar a linguagem de todos, né, e trazer todo mundo para essa conversa, para essa construção, assim. Está sendo muito aprendizado isso.
Com certeza. Eu não mencionei no começo, mas vou mencionar agora. Nós 4 compomos a equipe técnico-científica e de comunicação para esse projeto. E a gente trabalha junto todo dia, tentando misturar todos esses temas, porque não acreditamos que eles possam funcionar de forma separada, principalmente nesse contexto de um projeto que trata de um assunto tão complexo, né? Então, é importante para a gente realmente ter esse contato com os atores e também com os dados, entender como juntar todos e permitir e promover que todos se conversem, porque tanto o diagnóstico do problema quanto a identificação de uma solução para ele, para esse problema do lixo no mar, ele passa por todo mundo. Então, tem a responsabilidade de todo mundo que contribui para que esse problema se intensifique. O que podemos identificar é que somos todos nós. Então, passa essa responsabilidade de pensar em como a gente entende esse problema e como a gente vai chegar em uma possível solução. É um problema, é uma questão compartilhada. Então, uma questão que é muito presente no nosso dia a dia, no trabalho nesse projeto, é justamente permitir que os atores se sintam próximos, se sintam perto, se sintam parte dessa rede que está buscando entender esse problema aqui para o Estado. Então, tem sido bem interessante. A gente já identificou cerca de 400 atores interessados em entender, sendo que desses atores interessados, indivíduos, instituições, mais de 300 deles produzem informação sobre o lixo no mar, mas essas informações estão dispersas e distribuídas em diversas formas diferentes e que existe um potencial muito grande de que elas funcionem juntas e sejam realmente harmonizadas e alimentem uma política pública dentro do contexto realmente do Estado de São Paulo. Então, é muito importante começar pelas pessoas para poder tratar desse problema, que é um problema do ambiente, do qual as pessoas também fazem parte, né? Então, tem sido muito legal participar disso. E é muito legal também estar nessa interface, né? Ser essa ponte entre as coisas, né? Uma coisa que eu sempre tive muito interesse e é uma coisa que acho que a Vitória pode concordar comigo que falta muito na nossa graduação de biologia, né? Então, ser um pouco desse articulador das políticas públicas, o que tem além da academia e o potencial que a gente tem como técnicos, né? Que a gente, a gente tem uma formação de muitos anos estudando e como é legal poder passar isso e também agregar o que as pessoas sabem sobre o assunto de outras vivências que elas têm e como isso pode ser complementado e materializado, né, numa política pública que vai poder beneficiar todo mundo, né? Então, eu acho que a gente está numa situação, não, a gente está numa posição de muita responsabilidade, muito privilegiada de ser realmente uma construtoras de pontes entre esses diversos atores e também de traduzir os diversos tipos de conhecimento e agregar esses diversos tipos de conhecimento para que ela tenha uma política pública que tenha um rigor técnico-científico importante, mas também tenha uma legitimidade social. Então, eu gosto muito de estar nesse lugar. Como a Vitória falou, é um desafio muito grande, porque a gente não aprende a estar nesse lugar, então a gente aprende todo dia, aprende fazendo, e é uma coisa que motiva bastante, assim, sempre a gente aprender um pouquinho mais. A gente na formação de oceanógrafa também, eu devo dizer que é raso, é muito raso que a gente aprende sobre políticas públicas e a nossa participação nisso. A gente tem disciplinas sobre gerenciamento costeiro, por exemplo, mais direcionadas, né? Mas mesmo assim, você acaba fazendo um trabalho, às vezes, científico, escrito em inglês, publicado numa revista internacional que precisa pagar para ter acesso, e você coloca como conclusão que aquele estudo servirá de subsídios para ações de políticas públicas.
mas vai servir como um subsídio mesmo? Aquele artigo que está tão inacessível, está numa linguagem que não é compatível com a realidade. Então, a gente vê que assim, a nossa necessidade de melhorar muito mais a nossa comunicação, e isso desde a graduação. A gente agora já está entrando numa fase que a oceanografia social virou uma das grandes áreas. A gente fala sobre todas as outras, mas a social agora acho que já está implementada, digamos assim, né? E eu acho que dentro da biologia também, como digamos, uma área do conhecimento que atua diretamente com o meio ambiente, também precisa desse tipo de engajamento, porque são os profissionais que têm formação técnica para poder atuar dentro desses planos, por exemplo, e trazer muito conhecimento, uma carga de conhecimento e aplicação bem interessante, que é super necessária para um plano como o PEMALME. Sim, só mais um comentário sobre isso, é que eu acho que é o sonho de todo cientista ambiental, né, tanto biólogo, oceanólogo, ver essa integração da ciência com a gestão, assim, que nem a Nath falou, é uma coisa que a gente sofre, né, na graduação, ao longo da formação, de ver que é muito difícil uma coisa chegar na outra. E aí, agora eu vejo que a gente e muitos projetos parecidos, né, estão indo muito além disso, de não é só a ciência conversar com a gestão, né, mas a gente dá voz a todo mundo que está envolvido com o problema. Você não precisa ser cientista para ter uma informação muito relevante para a solução dele, né, para a gente entender ele, principalmente. Então, isso é muito gratificante, assim, é uma motivação muito grande também, porque sempre me desmotivou muito, olhando para o futuro e como que eu ia aplicar tudo aquilo, né, que a gente vinha estudando e querendo fazer de transformação, assim. Então, muito legal. E aí vem também uma necessidade da gente ter uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, pessoas com bagagens tão diferentes, né? Eu acho que cada uma de nós seguiu vários caminhos, mesmo durante a graduação e depois da graduação, e até chegarmos aqui hoje com diversos elementos dentro da nossa mochila para poder somar a esse movimento, né? Hoje a gente ainda tem uma equipe focada em oceanografia e biologia, mas a gente sonha muito com, no futuro, se o projeto se mantiver, ter uma equipe com outras formações que possam realmente trazer esses aprendizados que a gente ainda está engatinhando para aprender, né? Mas que são tão importantes para fazer esses links entre os atores, entre a gestão, entre a ciência, e deixar tudo o mais acessível possível para que seja realmente incorporado no dia a dia de cada um. Então, isso é muito legal para a gente pensa muito nisso todo dia. Mas outra coisa que eu queria trazer para a pauta da conversa de hoje é do privilégio e da oportunidade que a gente tem de trabalhar entre mulheres. Sim, existem alguns homens na nossa equipe, mas a maior parte, eu diria, uns 90% das pessoas com quais a gente trabalha, incluindo essa relação muito próxima que a gente tem com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, são mulheres. Então, como é para vocês trabalhar com mulheres? O que isso muda? O que isso soma? E se tem alguma dificuldade de estar num projeto onde tem principalmente mulheres? Eu vou responder por último, então fiquem à vontade. Eu acho que eu vou pegar, então, na palavra que você falou de quais são as dificuldades. Na verdade, não tem dificuldades pelo fato de ter mulheres. Na verdade, está muito bom. Esse projeto está, assim, nesse sentido, muito fluido. Eu acho que todas nós, quando compomos a equipe, a gente conversa muito abertamente, a gente tem muito respeito uma pela outra, pelo trabalho, a gente trabalha com uma governança bem horizontal entre a nossa equipe, o pessoal da cima também ouve a gente, respeita a gente, e a gente também ouve e respeita a elas. Então, isso eu acho muito legal, essa relação de confiança que a gente construiu, e a gente quebra esses mitos que a gente tem de que quando junta muito mulher, sabe, que é muito difícil, elas ficam competindo entre si. Não tem competição nessa equipe, eu acho que realmente a gente está trabalhando para o mesmo objetivo, e todas são muito competentes, muito eficientes, dedicadas, e, nossa, para mim é um privilégio realmente enorme estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Bom, eu acho que eu faço as palavras da Carla, as minhas palavras, é muito isso. Eu me sinto muito privilegiada no ambiente de trabalho que eu tô. É um ambiente de trabalho muito, muito confortável, que você não tem
tensão de compartilhar uma ideia ou de expor a sua opinião, sabe? Porque você sabe que mesmo que aquilo não tem nada a ver, ninguém não vai ser julgado, vai ser acolhido, vai ser descontraído, e quem sabe lá na frente a gente, se não fazia sentido, agora faz, porque a gente veio com uma outra ideia. Então são coisas que estimulam muito, por exemplo, a nossa criatividade. Então a gente não ter esse medo de errar, o medo de falar alguma coisa muito nada a ver, acaba que não existem ideias idiotas, né? Na verdade, a gente constrói muito em cima disso, né? Então, esse ambiente seguro é uma coisa que ajuda muito a gente construir as coisas, né? Então, porque o tema ele é complexo, sabe? A responsabilidade é muito grande, então se a gente não tiver um ambiente leve para trabalhar, fica muito difícil, né? Então, e essa relação que a gente tem tanto entre a gente como com o pessoal da secretaria é uma coisa que ajuda muito o trabalho assim fluir, né? Então eu também me sinto muito, muito privilegiada. Às vezes eu tô num dia meio ruim assim, a gente tem uma reunião e eu saio melhor do que eu entrei. Tipo, eu entro numa reunião super densa, com temas super densos, vários trabalhos, saio com tendo que fazer várias demandas, mas eu saio melhor do que eu entrei, porque só de compartilhar com vocês e pensar nos temas tal, eu já parece que já dá mais esvaziada e eu já saio melhor. Então, eu acho que isso muito, é um privilégio muito grande. Então, eu também acho que nem a Carla não tem, não, se tem alguma lado ruim, uma dificuldade, eu ainda não enxerguei ela. Só agradeço a oportunidade. Concordo 100%, é até difícil, né, pôr em palavra, é muito, 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 muito bom, sou muito grata por estar nessa equipe, assim, trabalhar com vocês, e foi como eu falei hoje, né, a gente faz uma reunião, que nem essa semana a gente fez, de 3 horas à noite, e sai super feliz, assim, faz o dia, porque a interação é sempre muito boa, é muito leve, assim, né, flui a comunicação e não tem essas pressões e tensões que em muitos ambientes a gente já sentiu, né? E só de, só de dizer também que a gente tem momentos de terapia coletiva nas nossas pautas, né? Quase toda reunião tem esse momento, às vezes é no começo, está muito tensa a coisa, às vezes é no fim, mas sempre é isso, assim, é sentir que a gente consegue não ter uma vida profissional à parte da vida pessoal e a gente respeita, né, essa integração, assim, que somos pessoas, mulheres, acreditando numa mesma causa, né, trabalhando por uma mesma causa, e a gente pode dividir muitas coisas, né, que acontecem em comum nessa trajetória, assim, e acaba fortalecendo muito e ajudando muito a gente a continuar firme, acreditando, confiando, motivadas. E acho que, principalmente nesse ano, isso é muito importante, né, com tudo que está acontecendo. Então, eu tenho certeza que se não fosse essa relação que a gente tem tão leve e boa, não estaria sendo nada fácil, assim. Então, sou realmente muito, muito grata. E eu sou completamente, tô completamente alinhada com o que vocês falaram. Para gente que já está nesse campo de tratar da conservação diariamente, e também somos todas muito engajadas na questão de equidade de gênero, diariamente a gente está sendo bombardeada por notícias que são negativas, notícias que desmerecem esse movimento. Todo dia a gente vivencia como ele realmente pode acontecer ao trabalharmos juntas. Então, tem sido muito legal. A gente trouxe essa conversa e essa pauta para que sirva de inspiração, porque é possível sim, funciona bem sim, e o nosso olhar que é empático, é sensível, é
embasado cientificamente, é técnico e é feminino, tudo ao mesmo tempo. Tudo isso faz parte do que o projeto se tornou hoje, do que ele se tornou hoje e do que ele pode se tornar daqui para frente, né? Muito obrigada a todas por compartilharem esse sentimento que é recíproco entre todas nós. Acho que a gente já está chegando ao fim da nossa conversa. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Só então, complementando, Mari, isso que você falou da gente ter uma habilidade que é técnica e que é empática e que busca essa conversa, eu acho que é muito crucial para o tipo de trabalho que a gente está fazendo, que é esse trabalho de estar na interface e conectar as pessoas, né? É falado que as mulheres elas têm mais habilidades da diplomacia, né? Então, de resolução de conflitos, da comunicação não violenta. Então, é isso que a gente também tenta trazer no nosso trabalho e nosso grupo, sendo feminino, acaba ajudando muito no tipo de trabalho que a gente tem que fazer, que é não só passar as informações, mas também ouvir e construir junto, né? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer essa plataforma da Liga das Mulheres pelos Oceanos, essa oportunidade da gente compartilhar isso aqui, vem muito do que a gente aprende sendo mulher, trabalhando pelo oceano, então, muito obrigada, a gente quis passar um exemplo muito positivo de como funciona trabalhar junto, trabalhar nessa equipe feminina tão maravilhosa. Quem quiser saber mais sobre o PEMALME, tem muitas coisas acontecendo, ele tem um prazo para finalizar esse ano ainda, mas ele não acaba por aqui, afinal, um plano tem que ser feito e implementado, e revisado, e por aí vai. Fique à vontade para buscar a gente nas redes sociais, provavelmente a gente vai estar marcada aqui nessa publicação, o link para acessar o nosso site também vai estar por aqui, e também só buscar a gente no YouTube por PEMALME SP, você deve encontrar a gente lá e vai poder assistir alguns dos vídeos produzidos super bonitos sobre o processo que a gente tem desenvolvido com os atores. Mandem mensagens que todo mundo, a gente vai dar um jeito de se encontrar. Muito obrigada a todas por estarem aqui nessa conversa. Fiquem à vontade se quiserem falar mais alguma coisa, abrir os microfones para a gente dar tchau e muito obrigada. Só agradecer mesmo, realmente, Mari, por toda essa moderação aqui, por conduzir essa conversa que foi ótima, pela Liga das Mulheres, agradecer realmente a oportunidade de conversar sobre o PEMALME e conversar com essa visão sobre as mulheres que compõem essa equipe. Então, acho que é super relevante e super importante dar essa voz. Muito obrigada. Também só queria agradecer a oportunidade e, bom, espero que a gente tenha passado alguma motivação e que juntas somos mais fortes e é assim que a gente vai conseguir na luta de preservar os oceanos. Obrigada. Obrigada, meninas, por tudo. Obrigada, Mari. Obrigada, Liga das Mulheres pelos Oceanos. E que bom que a gente está junto, e que bom que a gente está construindo isso em mulheres maravilhosas. É muito inspirador já, e que essa inspiração realmente possa se expandir para outras pessoas e lugares e contextos, e que a gente vá juntas. Então, tchau para todos, até logo.